Graças a Deus, queridos. É isso mesmo, a mudança, ela acontece, ou as mudanças, queridos, quando a gente decide se relacionar com Deus. E relacionar com Deus é relacionar com a sua palavra. E esmiuçando é praticar o que nós mais falamos aqui, os princípios. Se você não congrega, não lê, não ouve, não medita, você não está se relacionando com Deus. Até fala dele, mas não se relaciona. É preciso ter intimidade. Muita gente fala de Dilma, a presidente, mas pouco se relaciona. Sim ou não? Nós precisamos ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vem pela prática dos princípios mesmo. Você vai ouvir muito isso aqui até Jesus voltar. Por quê? Porque é necessário. Eu tenho irmão nessa igreja que diz: pastor, eu ouvi muito isso, mas eu não colocava em prática. E quando eu comecei a colocar em prática, não é que eu comecei a ver mudanças, de tanto vocês falarem. E eu disse: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, minha irmã? Ajude aí, você está ouvindo, é justamente a intenção nossa é essa, que os irmãos não sejam ouvintes esquecidos, mas ouvinte praticante. Então quem ouve e pratica, Tiago diz, será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Tem amém? Então você vai ouvir muito. Eu vejo as pessoas querendo de Deus, mas não quer fazer nada. Às vezes chega alguns irmãos, não digo que é por maldade, jamais farei isso, mas alguns irmãos vai e diz: olha, leva aqui essa garrafa d'água, leva isso, leva aquilo. Em algumas religiões faz o seguinte, começa a orar. Ou seja, coisas palpáveis, não quer fazer nada. Isso, aí nisso, faça isso, aí faz. Pronto, aí agora Deus vai resolver minha vida. Cutuca o seu vizinho e diga: não é assim não. Diga: tem que conhecer, entender e praticar a palavra. Dê um aleluia. Dê outro. É assim a carne quer sempre coisas assim, que venha e você não faça muita coisa. Chega para você algo, faça isso e isso que já está tudo resolvido. Não tem aquele pessoal que diz: vai orar lá em casa. Chega e faça uma oração. Aí tem camarada que não entende, ministros que não entendem, aí chega na sala, faz uma oração. Capeta, sai daí. Aí chega no quarto. Capeta, sai daí. Andou a casa todinha de sua casa, agora está limpa. Isso não tem na Bíblia. Mas isso na cabeça das pessoas é algo espetacular. Diga ao seu vizinho, diga: o que muda, o que transforma o homem é a palavra de Deus em suas mentes, pondo em prática. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Irmão, acabar com essa. Tem gente que gosta disso. Aqui nós não fazemos isso. Maneira nenhuma. Porque nós entendemos que tem. Para que foi que Deus inspirou homens? Para que foi que Deus inspirou homens para escrever 66 livros? Me diga, para que foi? Para que nós estudássemos. Para que Ele mandou o Espírito Santo? Está escrito para ensinar, para lembrar, guiar e anunciar as coisas que há de vir. E depois da gente aprender, Ele disse: agora eu vou me utilizar de vocês. Não, acaba com essa coisa de vir para a igreja por vir e não querer aprender. A felicidade tão desejada nunca vai acontecer. Tem que ter momentos com Deus. Tem que ter momentos com Ele, momentos. Temos que ter uma vida consagrada. Você olha para os princípios, está ali, ó. Congregar, ler, ouvir, meditar. A consequência de quem faz tudo isso, de quem vem à igreja, de quem está lendo, está ouvindo e está meditando no que está ouvindo, a consequência é o que? É falar. Naturalmente. Sim ou não? Naturalmente. E a palavra de Deus tem poder? Tem poder. Você querendo ou não, ela tem poder. Agora, para funcionar para a sua vida, é preciso sair da sua boca. E para sair da sua boca, tem que praticar ali. Congregar, ler, ouvir e meditar. Dê um aleluia. Dê outro. Só isso basta, pastor. Que nada, olha ali, olha. Além disso, tem que orar em espírito. Quem aqui é batizado do Espírito Santo? Você recebeu um telefone do céu. Aqui na terra tem oi, tem vivo, tem tim, tem claro. E as línguas é glória. As línguas celestiais. Para falar com Deus. Meu irmão, você foi batizado do Espírito Santo? Fui. Tu está falando em línguas? É, irmão, às vezes. Meu irmão, você quer o quê? É preciso a gente fazer nossa parte. Preciso nós fazermos nossa parte para que o que está escrito aconteça. Mas sabia que a carne não quer?
Ah, eu já estou indo para a igreja, é o suficiente. Diga para seu vizinho, diga, não, você está errado. Deve congregar, mas é necessário ler, ouvir, estar sempre meditando, vai falar a palavra. Uma vida de oração em espírito, com entendimento, intercedendo pelo próximo, uma vida de louvor, adoração e ações de graças. Um crente desse, meu irmão, você encontra ele na rua, ele está cheio do Espírito, ele chega para você e diz, graça e paz, meu irmão. Aleluia! Aí está crente cheio, aquele ali é crente mesmo. Mas o crente que não vive assim, pai, meu irmão, paz. A incredulidade está reinando. A mente está cheia do que o diabo quer. E o Senhor quer que estejamos cheios da sua palavra. Então, por isso que a gente não para de falar. Não vai haver transformação se não houver dedicação, se não houver disponibilidade. Não vai haver transformação. Diga, eu estou aqui para ser transformado. Vou fazer a minha parte de praticar os princípios. E o que está escrito para a minha vida vai acontecer. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Pelo amor de Deus, que essa ficha caia. Se este livro não for conhecido, compreendido e praticado, o que vier aí, ó, quem pregar na face da terra, quem pregar outra coisa, não funciona. Tem que ser conhecido. Você tem que conhecer. Você tem que ser obedecido, você tem que obedecer. Para você ver o que? A manifestação do que está nele. Não tem tempo dele não, pastor. A minha vida é um corre-corre. Pois tu vai correr, vai correr, vai correr. E daqui um dia tu vai parar. E vou parar como? Isso no cemitério. Pode ir antes da hora. Por quê? Porque não está envolvido, não está compromissado com a palavra de Deus. Meu irmão, crente é para andar, sabe como? Mostrando os dentes, as dentaduras. E se não tiver dente, a banguela, meu irmão. De alegria. Hoje eu atendi uma mulher aí na igreja. Essa mulher foi mandada por uma psicóloga. De vez em quando algumas psicólogas mandam pra gente, algumas pessoas. E me mandaram hoje uma mulher com seu esposo. E essa mulher, ela com um caroço aqui. Essa mulher chegou derrotada. Eu na minha vida digo, meu Deus. O semblante dela decaído. E crente, mano. Crente. E aí nisso comecei a conversar com ela, eu digo, meu Deus. E eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Quantos creem que a palavra liberta? Ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é feita uma espada de 2 gumes que penetra entre o espírito e a alma, juntas e medulas. Vai no mais profundo do homem. Quando o homem deseja, pronto, pois ela desejou. A palavra começou. E ela começou a mudar a fisionomia. Eu cheguei para o marido e disse, olhe para sua mulher agora. Quando ele olhou, ela estava outra. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma. Ela vai lá dentro. Essa mulher daqui a pouco estava rindo, feliz da vida. Por quê? Porque não foi a palavra de qualquer um não, rapaz. Foi a palavra de quem sabe de tudo. Agora tem que desejar. Tem que querer. Quando eu vi aquilo, eu digo, Senhor, como você é maravilhoso. Maravilhoso. Você é o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, econômico, é o economista dos economistas. O que você falar, e ele é. Sabe por quê? Porque ele é o criador de tudo. Dê um aleluia. Dê outro. Agora eu pergunto, vale a pena estar alinhado em comunhão com ele? Sim ou não? Se você está aqui, meu irmão, minha irmã, e você não tem tempo para Deus, deixa eu melhorar, para praticar os princípios, eu já sei que você não está bem. Não pode. Você tem que fazer um planejamento, e nesse planejamento priorizar, ou seja, pôr em primeiro lugar os princípios para você ver resultados na sua vida. E eu tenho certeza que eu não estou falando inglês, nem chinês, nem grego, nem alemão. Eu estou falando em português. Dê um aleluia. Dê outro. Bom, agora eu vou mexer um pouquinho aqui. Vou abrir uma lata de minhoca, porque quando você abre uma lata de minhoca e deixa ela lá, se demorar um pouco, quando voltar só está a lata. Porque ela sai subindo, né? Subindo, subindo, vai embora e daqui a pouco, oxê, cadê? Então eu vou abrir aqui algo para a gente começar a falar, mas é depois, eu vou trazer com mais detalhe para vocês, mas já vou deixar vocês na expectativa. Tem amém? Já para vocês ficarem na expectativa. Ok. Então, Deus criou os anjos. Diga, Deus
Criou tudo. Amém? Deus criou os anjos. Desses anjos, ele criou anjos, criou arcanjos, criou querubins, serafins. Tudo foi Deus que criou. E Deus criou Lúcifer, era um querubim. Deus criou Lúcifer. E o Lúcifer, lamentavelmente, ele decidiu trair Deus. A Bíblia diz que quando ele pecou, Deus disse para ele: pecaste. E se Deus disse para ele que ele pecou, então existia a regra antes, que ele quebrou. Tem amém? Sim ou não? Então o Lúcifer quebrou essa regra. A Bíblia diz que ele pecou. Quando ele queria, ele se orgulhou da beleza que tinha, queria tomar o lugar de Deus. Então ele quebrou uma regra estabelecida. E a Bíblia diz que ele pecou. Então ele deixou de ser um querubim, ou ele deixou de ser Lúcifer. Ele passou a ser agora Satanás, junto com 1/3 dos anjos. Anjos esses que ele tinha acesso a eles. E 1/3 dos anjos, junto com Lúcifer, decidiram trair Deus. Tem amém? Agora, o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez depois dessa traição? Deus julga. Deus julga e julgou. Qual foi o julgamento para Lúcifer e esses anjos que acompanharam ele, que hoje conhecidos como demônios? Qual foi o juízo? A Bíblia diz: o juízo foi separação eterna e lago de fogo. Quem foi que julgou? Deus. Deus julgou Lúcifer. O julgamento foi separação eterna. Tem mais jeito. Para ele não tem salvação mais não. Foi a separação eterna. E lago de fogo. Juízo foi Deus que criou. Tem amém? Bom, agora, esse anjo caído, Satanás, junto com seus demônios, começaram a operar na terra. E aí o próprio Satanás, não mais Lúcifer, mas agora Satanás, ele agora desce e incorpora em uma serpente, pois ele era um ser espiritual, incorpora numa serpente e tenta Eva. Tenta ela, e ela vai e come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Fruto esse que Deus tinha dito a Adão, que se comesse deste fruto, certamente morreria. Que morte Deus estava falando? Da morte espiritual. Tem amém aqui? Da morte espiritual. Então o que acontece? A Eva comeu do fruto, ofereceu a Adão e Adão comeu. O que aconteceu? O que Deus lá atrás estabeleceu. Quando eles comeram do fruto, o que Deus falou, aconteceu. Pergunta para mim, o que aconteceu? A morte espiritual. Mas depois da morte espiritual, presta atenção, o homem já separado de Deus, já mortos espiritualmente, não tinha mais a natureza de Deus neles. No caso, Adão e Eva, quem concorda? O que é que Deus diz agora? O que é que Deus diz agora para o homem? Do pó fosse feito, para o pó voltarás. Deus aí agora julgou. Qual foi o juízo? Morte física, que é a consequência da morte espiritual. Tem amém? Mas aí o que foi que Deus chegou e disse para a mulher? Sentirás dores grandemente para ter filhos. Quem julgou? Deus. Então nós podemos dizer que Deus criou morte eterna, lá de Lúcifer, morte eterna, morte espiritual, morte física e as doenças. Parece que eu fiquei sozinho. Vocês estão meditando ou não? Você lê Bíblia, irmão? Criou ou não criou? Agora, como ele criou, por que ele criou? Pergunta para mim, por que ele criou? Como punição. Assim foi punição. Foi punido Lúcifer com o quê? Lúcifer foi punido com o quê? Com a morte eterna. O homem foi punido como? Com a morte espiritual. Ele não disse: se comer desse fruto, certamente morrerás. O homem comeu. O homem comeu. E aí o que foi que Deus disse?
para o homem, do pó fosse feito, e para o pó voltarás. E depois disse para a mulher: sentirais dores, grandamente para ter filho. Quem foi que criou? Como punição, porque o anjo desobedeceu, o homem desobedeceu, e Deus foi quem criou, como punição por causa do pecado. Dê um aleluia. Agora vocês vão ver comigo que esse versículo aqui agora casa. Abra sua Bíblia em Isaías 45. Eu disse que abri uma lata de minhoca, não disse? Mas o que eu fico feliz é que o Espírito de Deus, ele é maravilhoso, queridos. Ele traz revelação. Quantos creem que a cada dia o Espírito Santo opera para o nosso crescimento? Isaías 45. Pai, nós temos orado, pedido a Deus, para que Deus nos dê sabedoria. O Evangelho não só é o que está no mundo, querido, tem muito para a gente aprender. E quem busca, e quem pede, e quem bate. Isaías 45, versículo, aleluia, 6. Isso aqui é Deus falando, viu? Para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Isso está na sua Bíblia? Ok. Eu sou o Senhor e não há outro. Quem é que está falando isso? Ah, é Deus mesmo? Sim ou não? Ok. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bora? Está escrito ou não? Está escrito. Quem é que nos guia? Diga: a Bíblia é a minha regra de fé. Diga: o que está escrito, eu creio e pronto. Diga: é a base da minha vida. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Agora, Deus queria criar morte espiritual, morte eterna. Deus queria criar morte física. Deus queria criar doenças, mas ele foi obrigado. Por quê? Como punição, consequência do pecado. Deus não queria nada disso. Jesus Cristo veio mostrar quem é Deus. Jesus Cristo veio mostrar a perfeita vontade de Deus. Jesus Cristo veio, ele disse: eu não vim para matar ninguém, não. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Foi sempre a vontade de Deus. Por Deus, Adão tinha pecado? Tinha? Então, o que Deus sempre quis para o homem? Disse para ele não comer do fruto, não foi? Por quê? Porque Deus sempre quis para o homem o quê? O melhor. Mas o homem desobedeceu. O homem pecou. Então, hoje o homem sofre por causa do pecado lá atrás. Deus nunca quis o homem sofrendo. A maior prova, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você vai ver a perfeita vontade de Deus. O que foi que Jesus fez? Jesus veio o quê? Jesus veio curar. Curou cego, curou surdo, curou aleijado, ressuscitou mortos. Sim ou não? Diga: Jesus é a expressa imagem do Pai. Diga: ele veio realizar. Ele veio mostrar a boa, agradável e perfeita vontade do Todo-Poderoso. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Jesus veio mostrar a boa, agradável e perfeita vontade. Agora eu pergunto: quem aqui aceitou Jesus? Agora, a vida abundante que Jesus falou é direito da igreja? Pergunto para mim: por quê? Porque Jesus levou todas as maldições. Eu pergunto: Jesus levou, preste bem atenção, Jesus levou as enfermidades? Ele não veio para isso? Para que foi que Deus mandou Jesus? Não foi para salvar a gente? De quê? Por causa do pecado? O quê? Por quê? Veio para salvar a gente de quê? Do quê? Do pecado que foi realizado por Adão. Então, Jesus Cristo veio para tomar para ele, e ele tomou. Eu pergunto: Jesus tomou as enfermidades? Tomou. Tomou as dores? Tomou. Tomou todos os pecados do homem? Tomou.
Ele já levou tudo. E agora, nós ainda não recebemos um corpo perfeito. Nós não recebemos. Mas se continuarmos debaixo da vontade dele, no arrebatamento, nós vamos receber o nosso corpo glorificado. Então, para nós já era o quê? Morte espiritual, já era doenças, já era, isso tudo no arrebatamento. Já era morte espiritual, já era doença, já era o que mais? Já era morte física, e nós vamos viver a eternidade com ele. Dê um aleluia. Dê outro. Eu quero vocês meditando, irmãos. Eu quero uma igreja que entenda o que está escrito e comece a ver, para as coisas acontecerem. Dê um aleluia. Meditem. Procurem ler a Bíblia meditando. Jesus veio mostrar o que Adão interrompeu. Diga para seu vizinho: Jesus veio como caminho para mostrar ao homem o que o Adão interrompeu. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Agora nós temos direito à vida eterna. Nós temos direito, agora nós não tínhamos, nós estávamos mortos. Mas ele nos vivificou. Como foi que ele nos vivificou? Morrendo no meu e no seu lugar, tomando meus pecados, tomando a morte para nos dar a vida. Quem está entendendo, irmão? Isso não é maravilhoso, não? Isso lhe alegra? Veja se não tem uma linha de raciocínio, irmão. Medite. Então nós vamos estar ministrando isso. Deus está nos dando mais. A gente vai ter um entendimento maior. Agora, por favor, se você não lê Bíblia, você vai ficar mas se você ler Bíblia, você vai ficar tranquilo, porque você está vendo o que está escrito. E nós devemos ficar com o que está escrito e não o que nós achamos. Tem amém? Diga para seu vizinho, diga: a regra de fé do crente é a palavra. Diga: nunca questione ela. Diga: duvide das suas dúvidas, mas não duvide da palavra. Tem amém? Nunca duvide dela. Nunca. Rapaz, quando o Senhor me deu isso, eu fiquei assim maravilhado. Eu fiquei feliz da vida. Quantos creem que quando a gente ora, quando a gente tem uma vida consagrada, Deus abre os olhos do entendimento? Ele abre, queridos. Ele abre. Agora ele abre para quem busca. Quem busca. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém na face da terra tem a verdade absoluta. Todos nós estamos em crescimento. Sabe qual é o maior erro da maioria dos ministérios, principalmente evangélicos? Sabe qual é o maior erro? É isso e é isso mesmo. Já conversei isso, foi legal. É isso e é isso mesmo. Não, queridos, porque se nós aqui tivéssemos pregando o evangelho na sua essência, a gente via, no mínimo, o que a gente viu na igreja primitiva. E nós temos que ser realistas. Estamos vivendo a fé da igreja primitiva? Estamos vivendo o amor? Estamos vivendo o poder? Não. Então tem algo faltando. Isso quer dizer que se hoje nós estamos admitindo esta verdade, estamos indo certo. Quem concorda? Estamos admitindo. É lamentável que alguns ministérios não admitem. Prega como que já tivesse a verdade absoluta. E nós não temos. Estamos em crescimento. É um processo. E sabia que quando se prega assim, se prega dessa forma, fica melhor de estar numa igreja, porque a maioria não vai estar apontando o dedo e nos condenando. Porque se acontecer alguma coisa com qualquer um aqui, ninguém vai ficar perguntando qual foi o pecado. Por que não vai estar perguntando? Sabe por quê? Porque sabe que todos nós estamos em crescimento. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Queridos, precisamos entender que estamos em crescimento. É um processo. E essa mudança ela vai acontecendo progressivamente. Na medida que a gente se envolve, o Espírito Santo vai dando. Sabe qual é o maior erro de alguns ministérios? É achar que o evangelho é aquilo ali e pronto. Eu conheço ministérios de 1549, onde é do mesmo jeito, não crê nos dons, até hoje.
Tem muitas igrejas abertas, então a maioria estão fechando. Sabe por quê? Porque não acredita nos dons. Porque o evangelho é esse e pronto. Não se pode botar o evangelho numa caixinha. Não cabe. Ele é muito maior. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Agora, quando nós estamos disponíveis, Senhor, continua nos dando sabedoria. Continua abrindo os olhos do nosso entendimento. Continua proporcionando revelação. O que é que Ele faz? Ele vai proporcionando para que saiamos da infantilidade e cheguemos à maturidade, ou maduros espiritualmente. Dê um aleluia. Ore, queridos, para que em nosso meio seja levantado os 5 dons, que aí é que nós vamos crescer mesmo. O apóstolo só toca nos 5 dons. Ele só toca. Mas quando tem cada ministro no seu chamado, a igreja é outra coisa. Eu estou falando de amar incondicionalmente. Eu estou falando de aquilo que você está vendo na Bíblia acontecer nos dias de hoje. Você já parou para pensar, rapaz? Você vê aquilo, as pessoas, eles davam suas vidas, eles iam para a boca dos leões cantando. Que evangelho foi esse que eles aprenderam? Me responda. Que evangelho foi esse que eles não amavam o dinheiro? Que evangelho foi esse? Que mortos ressuscitavam? Que evangelho foi esse? É esse que Deus quer revelar para o seu povo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. E o Espírito de Deus está trabalhando. Está abrindo os olhos do nosso entendimento. E eu fico muito feliz com isso. E lhe dou um conselho. Se envolva, se comprometa. E vou mais longe. Confira tudo que você ouvir de qualquer homem. Quando eu digo homem ou mulher. Confira tudo que você ouvir. Não seja crente de maneira nenhuma. De homens nem de instituição. Seja crente da palavra. No dia que eu pregar aqui uma coisa que não tiver na palavra, não volto mais. Não volto mais não. Porque eu creio que quando uma pessoa prega algo fora da palavra e segura aquilo e fica com aquilo e pregando coisas fora da palavra, isso é heresia. Uma coisa é infantilidade e outra coisa é heresia. Querer que as pessoas acreditem aquilo que você acredita e pronto. Não, você não pode ser crente de homens, você tem que ser crente da palavra, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Agora o crente que não liga, que não é preguiçoso, que não busca, esse aí é crente de homens. Esse vai ser problema na igreja, vai ser problema em todo canto, é preguiçoso. Agora o crente que lê, que busca, que se envolve, ele diz, pastor, vamos detonar. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Isso que Deus quer que façamos, queridos. Queridos, quanto mais a gente se envolve com o Senhor, mais Ele vai dando revelação. Tempos atrás nós ministramos aqui que fera do Espírito. Quanto tempo nós ministramos, né? Já faz um bom tempo que a gente não ministra mais assim, é tanto que as apostilas discipuladas já foram mudadas, porque o Senhor vai acrescentando. Fé não é do Espírito. Aí você diz, por que não é? Por que, queridos? Fé. Se você for olhar o centurião, a minha pergunta, o centurião era salvo? Ele não era salvo, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, nem ressuscitado. E o centurião chega a Jesus intercedendo pelo seu servo, e Jesus ouve aquele homem e se vira para os discípulos e diz, eu nunca vi tão grande fé em todo Israel. Aquele homem não era nascido de novo, não era da linhagem de Abraão, e Deus olhou para ele, e Jesus olhou para ele e disse, nunca vi tão grande fé. Então isso mostra claramente que fé não é do Espírito. Pergunta para mim, de onde é? Da alma. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. É com a mente que se crê. É com a mente. Diga, meu espírito está pronto. Diga, meu espírito habita a natureza de Deus.
o Espírito Santo. Diga, minha alma está sendo renovada. Diga, quanto mais eu conheço a palavra, mais ela se manifesta através do meu corpo. Diga, eu domino ele e apresento ele como instrumento de justiça. Dê um aleluia. Dê outro. Abra aí a sua Bíblia. Queridos, fique feliz da vida de estar numa igreja onde você está vendo trabalhar de Deus. Onde você vê a manifestação, você vê o que está acontecendo, você vê, rapaz, que maravilha, o que Deus está fazendo conosco. Isto é maravilhoso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Nos versículos anteriores, ele vem falando de perseguição. Tem amém? Você vê no versículo 8, ele está falando: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Não é assim? No versículo 8, 9, ele não está falando disso? Aí no versículo 10 ele diz: levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo. Ele está falando do corpo físico, tem amém? No nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O que é que ele quer dizer? Para que eu possa manifestar através da minha vida, das minhas ações e reações, o que? Eu possa andar como o Senhor Jesus andou. Tem amém? Continuando. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo: olha, meu trabalho, eu levo cacete, me prendem, batem em mim, mas por amor de vocês, em mim opera a morte, mas em vocês a vida. Quem aqui é mais perseguido? Eu ou vocês? Pronto. Mas em vocês opera a vida. Tudo que se fala de pastor, ninguém fala de vocês. Em mim opera mesmo o cacete, mas vocês opera a vida. Sim ou não? É o que Paulo está dizendo aqui. Continuando. Aí ele diz agora, no versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. No 14, presta atenção no 14: sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Quem foi que ressuscitou Jesus? Deus. Tem amém? Tem amém? Tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, glória a Deus por isso, torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, é o que eu quero agora, não desfalecemos, não desanime, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, as perseguições, tem amém? Porque quantos apanharam por causa do evangelho? Paulo está falando aqui. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, batam, cacete, é preso, ainda que o nosso corpo, ou seja, o homem exterior se corrompa, o interior, pergunte para mim, que homem interior é esse? Espírito e alma. Digo, o homem interior é o espírito e a alma. Olhe para mim, por favor, a gente vai continuar lendo ali, mas olhe antes para mim, por favor. O homem interior, queridos, são seres, o homem interior é a parte espiritual. O corpo é a parte física. Meu corpo, seu corpo, todos nós estamos vendo a parte física, visível. Mas o homem interior é a alma, que é espiritual, e o espírito, que é espiritual. Tem amém?
Espírito e alma é o homem interior, que é a parte espiritual do homem. Digo, o homem interior é composto de espírito e alma. Diga, espírito e alma. Diga, é espiritual. Tem amém? Então, o que é que se renova? Veja agora. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, ele está falando de quem? O interior? O espírito e a alma, muito bem. Contudo, se renova de dia em dia. Quando você recebe a palavra, o que é que está acontecendo com a sua alma? Faz o quê? É renovada. E o espírito está pronto. Tem amém? Então diga, o homem interior não só é o espírito, é o espírito e a alma. Agora veja, quando a gente morre fisicamente, o que é que sai do homem? Diga, a parte espiritual. E o que é? Diga, qual é a parte espiritual que sai do homem? Não vi, é o quê? Espírito e a alma. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Então, continuando. 16. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos para o 18, continuar no 18. Portanto, nós não atentamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. O que é que Paulo está falando no contexto? Ele está falando, não atenta para as perseguições, não atenta para o cacete que você vai passar, se for o caso. Não atente para isso. O Paulo sabia tanto disso, que foi que ele fez com Silas quando foi preso? Ele atentou para seu físico? Foi o que ele fez no preso? Orou, falou com o pai e as costas sangrando. Ele disse, não atente. Não atente para o que se vê, e sim para as coisas que não se veem, porque elas são eternas. Mas para isso tem que renovar as nossas mentes. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Agora, queridos, é necessário ler Bíblia. E é isso que eu quero que a igreja faça. Que a igreja cresça. Que assim demos liberdade ao Espírito de Deus, para que ele possa operar poderosamente. E é isso que nós precisamos fazer. O crente, ele tem que ser aquele que eu quero. Eu tenho uma irmã que ela vem aí quase que sempre à tarde. Ela faz discipulado. E eu gosto. Quando ela chega com caderno, com lápis. Pastor, isso aqui. Eu digo, chegue para cá. E eu disse para ela, se prepare que você vai ser uma professora. Por quê? Eu disse, porque eu nunca vi tanto interesse. Continue. Eu quero que você aprenda. E ela vem e ela pergunta e eu gosto disso. Sabe por quê? Porque quanto mais vocês me perguntam, mais eu estudo para trazer para vocês a resposta. Quem entendeu? Igreja, vocês concordam que a igreja é um lugar onde a gente aprende e a gente deve crescer espiritualmente? E a pessoa vir para a igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, continuar do mesmo jeito, vale a pena vir? Não, tem que haver transformação. Tem amém? Então, por favor, meditem, leiam, dê liberdade ao Espírito Santo, que eu sei que ele vai dar muito mais. Uma coisa eu sei, estamos ainda longe daquilo que Deus quer, pois não estamos amando no nível que é para amar, não estamos perdoando no nível que é para perdoar, nós ainda não estamos andando no poder que é para andar, mas eu sei que está disponível andar como Jesus andou. Então ele vai dando revelação, e nós vamos crescendo e vendo o operar de Deus. Qualquer coisa, me pergunte. Seja sábio, cuidado para não falar besteira e se levantar contra Deus, porque se você se levantar contra Deus, eu não posso fazer nada. O que eu falei foi a Bíblia. E se você não concorda, me procure, converse comigo, mas não fica falando isso e isso, isso e isso. Você fala sem saber, você vai trazer juízo para você. Então fique calado, não fale nada não. Procure antes, venha conversar, venha fazer pergunta. Agora venha com a Bíblia. Pastor, e por que isso? E por que isso? Venha, pode vir. Eu não estou mandando vir, venha. Eu não abro o microfone na rádio. Eu abro mesmo, pode falar, venha.
Agora, o que é ruim para as pessoas, no meio evangélico, é porque alguns não sabem e ficam falando coisas, puxando assunto com um e com o outro, como quer ver diz que sabe. E ao invés de trazer, olha que coisa, ao invés de trazer edificação, vai trazer para a igreja problemas. Então, sigam o que Deus ensinou, aceite o que está sendo ministrado, primeiro confira se está escrito e veja o operar de Deus. Eu peço que a partir de hoje, vocês que já fazem, amém, mas os que não fazem, por favor, façam, anote, cheguem em casa e vão ler a Bíblia. Tem amém? Eu falei alguma coisa que não está escrito? Tudo que eu falei está escrito. Diga, a Bíblia é a minha regra de fé. Diga, eu não sou crente de homens, eu sou crente da palavra. Diga, pastor, que o senhor pregar, pode ter certeza, eu vou estar conferindo. Tem amém? Ok. Foram abençoados? Eu abri uma latinha de minhoca hoje para vocês verem o que vem por aí. E deixa Deus operar. Porque, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho orado muito e pedido a Deus que Ele nos dê mais entendimento. Porque a gente lê uma coisa e vê outra, é complicado. Quem lê Bíblia aqui sabe. A gente vê a igreja de Atos. Quem já assistiu o filme de Atos? Tem diferença para hoje? Pelo amor de Deus, me diga, tem ou não tem? Hein? Tudo. Rapaz, eu assisto aquele filme, eu fico falando com Deus, eu digo, meu Deus, eu quero isso. Abre os olhos do meu entendimento. Me dê sabedoria para eu viver isso aí e ensinar meu povo. Eu quero isso. Eu quero estar nesse mundo e não amar Ele. E ainda somos apegados, queridos. Mas na medida que a palavra for chegando, o Senhor vai tratando e a gente pode viver nele sem ser apegado a Ele. Cumprindo o que Ele disse, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Tem amém? Para encerrar, eu vou mostrar um versículo para vocês verem o quanto nós estamos longe. Abra aí, Lucas. Bem rápido. Mas a gente chega lá, irmãos. Em nome de Jesus. Lucas 6. A gente lê isso sempre. Mas vamos ver se isso está sendo praticado. Não é só ler, não é? Lucas 6, 27. Mas vós que me ouvis, isso é Jesus falando, digo, amai a vossos inimigos. E aí? Como é que estamos aí? Amar os inimigos. Você viu aquele que eu mostrei aqui domingo? Aquele homem ali que matou aquelas mulheres evangélicas? Aquele homem de Garanhuns? Sabia, eu preguei, mostrei. Sabia que ainda tem gente na igreja que fica com raiva daquele homem? E aquele homem é nada mais, nada menos escravo de Satanás, como eu mostrei domingo. Vocês viram aqui no telão? É muito comum a nossa carne querer pegar ele de mão. E isso aconteceu na época de Jesus. Jesus Cristo, todo mundo com pedra na mão para jogar pedra naquela mulher. Disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem disse para você que hoje não está parecido com aquela época? Tem amém nessa igreja? Tem aleluia? Precisamos crescer, irmã. E é bom admitir isso, irmã. Vamos continuar. Fazei o bem aos que vos aborrecem. E agora? Será que já estamos nesse nível? Pastor, algumas coisas já estou fazendo. Que bom. Que maravilha. E se um ladrão lhe roubar? O que é que você vai fazer? Vai juntar ele no cacete? Mas sabe o que aqui diz? Bora lá. 29. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica. E agora? Estamos nesse nível? Aí o pastor chega mostrando essas coisas. Sabe o que eu mostro? Que é para vocês verem o quanto nós precisamos crescer. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Orar por quem vos calunia. Rapaz. Aí, pastor, o que é que eu faço para chegar a esse nível? Fé vem pelo e ouvir o quê? E de tanto ouvir a palavra, vai se tornar uma realidade? É isso que vocês desejam? É isso que eu mais desejo na minha vida.
é andar diferente do mundo. É olhar para as pessoas e entender suas deficiências. É ser um canal para elas. É não guardar ressentimento. É não guardar mágoa. É não guardar rancor nem ódio. Quando eu estive na África, eu vi o pastor Cris falar algo que caiu no meu coração como uma luva. Muitos homens, muitos pastores de vários países, e eu estava assim de frente dele. E ele olhou para mim e ele disse, ele falou de quanto ele era perseguido. Porque o poder na vida dele é muito grande. A unção na vida dele é grande demais. Ele está mais crescido espiritualmente. E ele disse, muito perseguido ele é. E ele disse assim: não há homem neste mundo, não há homem neste mundo que eu não ame. Quando ele disse isso, eu disse: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero amar. E eu não quero amar de boca, eu quero amar de atitudes. Eu não quero amar só por falar, não, é atitudes. Quando é que nós vamos conseguir isso? Conhecendo a verdade. E a verdade vai nos libertando. Foram abençoados.